participando do nosso programa de formação, e também a gente apoia a pesquisa aplicada, essa pesquisa que vai trazendo evidências, dados, soluções para que a gente possa aplicar ali na nossa rede, na nossa escola. Então, vamos lá, seguindo aqui com a nossa apresentação. Eu vou trazer algumas manchetes assim de jornal que mostram o quanto desigual é o nosso país, principalmente nessa área da educação, né? Essa aí fala mesmo de desigualdade entre alunos ricos e pobres no Brasil, está entre as maiores do mundo. Na próxima manchete, a gente vai observar aí, próximo slide, que a desigualdade começa na escola, né? A escola que deveria ser esse espaço de equalização, muitas vezes acirra as desigualdades. E no próximo slide, a gente vai ver como que isso vai se dando ao longo da própria trajetória escolar. Se vocês olharem aí para a última coluna desse gráfico, que é a taxa de conclusão no ensino fundamental, né? Nos anos iniciais, a gente vai ver que 97,9% dos 25% dos estudantes mais ricos, né? Entre os 25% mais ricos, 97,9%, praticamente 100%, conclui os anos iniciais. Já entre os 25% mais pobres, 10% já não conseguem nem avançar dos anos iniciais. Aí, quando a gente vai para os anos finais, entre os 25% mais ricos, continua ali, 97% conclui. Já entre os 25% mais pobres, a gente já começou a perder mais de 20%. Lá no ensino médio, aí a coisa fica bem demarcada, né? Entre os mais ricos, a gente não perde nem 8%. Quase todo mundo conclui o ensino médio, e quando a gente vai para os 25% mais pobres, aí a gente já tem quase 50% de estudantes que a gente perde pelo meio do caminho. Sem dúvida, sem acesso a uma educação boa, de qualidade, né, sem a conclusão, eles vão ter muito mais dificuldade para furar o ciclo de pobreza e de desigualdade em que eles vivem. E aí, no próximo slide, a gente vai perceber que essas desigualdades têm cor, que muitas vezes a questão racial também impacta muito no desempenho escolar. Quando a gente vai lá entre o pessoal de 6 a 10 anos, começa todo mundo igual. O que quer dizer que o potencial que está ali é o mesmo, independente da cor da pele desse estudante. Eles começam igualdade de condições. Mas aí, com o tempo, a gente vai vendo que a coisa vai ficando mais desigual, né? De 11 a 14, ali nos anos finais, a gente já tem a turma de cor preta e parda tendo um resultado ali de frequência escolar menor. Aí a gente vai para o ensino médio, mais a desigualdade vai se acirrando, né? A gente já tem o pessoal de cor preta e parda, só 64% realmente ali com a taxa ajustada de frequência escolar, e aí chega no ensino superior, já é difícil para os de pele branca, imagine para os demais, né? Então, a desigualdade no Brasil tem essa característica. E aí, no próximo slide, a gente vai ver que a pandemia acirrou todas essas desigualdades, né? Que todos os mapas vêm mostrando que as cidades mais pobres sofreram e sofreram, né? Mais com os efeitos do abandono escolar. Já a gente tem essa dificuldade, né? De trazer de volta para a escola essa garotada que ficou durante esses 2 anos afastada, né? No próximo slide, a gente vai ver também que 4,3 milhões de estudantes brasileiros entraram na pandemia sem acesso à internet. São esses de nível socioeconômico mais baixo, são aqueles que estão em áreas rurais e remotas, né? São aqueles de comunidades mais vulneráveis. Essas pessoas vão sendo sempre penalizadas por todas as dificuldades que a gente tem, tanto as evitáveis como as inevitáveis no caso da pandemia.
E aí, no próximo slide, a gente vai vendo que essa desigualdade com a pandemia, ela aumentou em 58% dos municípios brasileiros. Então, a desigualdade que já era grande, agora não só ela está maior, como está mais visível. A gente consegue ver isso, né? Às vezes dentro da nossa escola, dentro da sala de aula. E aí, seguindo adiante, eu vou começar a tentar destrinchar aqui um pouco para vocês o conceito, quando a gente fala de equidade, né? Como é que a gente vai entender o que é que esse termo nos diz, né? Equidade, segundo o dicionário, significa o estado, qualidade ou ideal de ser justo. A virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça e reconhece os direitos, as necessidades e as especificidades de cada um. Então, a gente está falando, né, de fato, reconhecer que nós não somos iguais e, por isso mesmo, temos necessidades diferentes. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que equidade significa a ausência de diferenças evitáveis entre grupos diversos de pessoas. Tem diferenças que são inevitáveis, né? Que a gente carrega dentro da gente, que faz parte daquilo que nos constitui, e essas são as diferenças interessantes da gente acolher. Mas as diferenças que geram desigualdades, que geram distinções em relação ao acesso a direitos, essas é que a gente precisa evitar. E a Unesco fala que equidade na educação pressupõe que a aprendizagem de cada estudante seja considerada como de igual importância. Né? Por que para uns a gente tem um olhar mais atento e atencioso e por que para outros a gente acha que é normal que eles não aprendam, né? Ou a gente acha que isso não é um problema nosso, é um problema da família, é um problema do próprio estudante, é um problema das condições socioeconômicas do país, né? Então, essa concepção de que, de fato, a equidade é a gente eliminar essas distinções que, de fato, comprometem, né, a nossa, né, tanto, como eu falei, a fruição de direitos, quanto dentro da educação básica, da educação de modo geral, que comprometem toda a trajetória escolar do aluno. Eu vi que teve um questionamento aí que foi feito sobre o início da educação, né? Que eles começam, que alguém falou assim, mas eles não começam em igualdade de oportunidades. De fato, as desigualdades começam do CEP, do lugar onde a gente nasce, né? Começa do contexto do qual a gente vem, e ele perpassa tanto questões muito objetivas, quanto a questão da renda, quanto questões muito subjetivas, quanto às diferenças étnico-raciais, as diferenças regionais, né? Algumas coisas culturais e até de personalidade. Quando eu disse que no começo não havia quase diferença, entre o resultado ali da frequência escolar, né? Mesmo com muita dificuldade, a gente vê que as crianças nos anos iniciais, elas ainda estão frequentando a escola. E aí a gente vai se perguntando, mas por que algumas continuam e outras vão abandonando a escola no meio do caminho? Claro que tem condições, né, dadas na vida dessas crianças que dificultam o acesso à escola, mas muitas vezes é a própria escola que dificulta a vida dessas crianças, né? Muitas vezes é a escola que faz com que elas não se sintam acolhidas, que faz com que elas não se sintam potentes, que faz com que elas se sintam inadequadas àquele ambiente. Então, como eu disse, tem coisas que são mais difíceis da gente, enquanto educadores, a gente enfrentar, porque elas exigem uma ação mais ampla de diferentes setores da sociedade, mas existem algumas coisas que está sob a nossa governabilidade. Né? Fazer com que as crianças estejam na escola se sentindo acolhidas e se sentindo potentes, isso pode, né, ser alcançado muito com as escolhas que a gente faz dentro da escola. E aí, no próximo slide,
a gente vai ver que existem duas dimensões muito fortes e poderosas nesse conceito de equidade, que vocês já, de alguma maneira, trouxeram aqui. A questão da inclusão. A inclusão significa todo mundo ter acesso aos direitos fundamentais. Né? Isso está previsto nas leis, isso está previsto nas condições com que esses direitos são ofertados, né? No fato de serem direitos públicos e gratuitos. Mas tem uma outra dimensão muito importante, que é a da justiça social, porque às vezes esses direitos estão lá, mas existem obstáculos que impedem as pessoas de usufruir deles, né? E às vezes, como eu falei, são obstáculos materiais e às vezes são obstáculos simbólicos. Eu canso de ouvir as pessoas dizendo desculpe qualquer coisa, ou isso não é para mim mesmo, como se elas não se achassem detentoras desses direitos. Aí eu fico me perguntando por que essas pessoas, muitas vezes são pessoas pretas e pardas, pessoas que vêm da zona rural, são muitas vezes mulheres, pessoas que escolhem, né, outras orientações sexuais. Por que essas pessoas, ou que têm algum tipo de deficiência, por que essas pessoas não se acham, muitas vezes, detentoras de direitos? Por que elas acham que elas não têm os mesmos direitos que os outros? E pior, por que aqueles que muitas vezes são os responsáveis por ofertar esses direitos, porque a sociedade, que precisa lutar pelos direitos de todos e de cada um, acha que alguns merecem mais do que outros? Né? Então, essa questão da justiça social passa por aí, passa por a gente realmente achar que todo mundo, em alguma medida, independente de qualquer situação, por justiça, tem que ter acesso, tem que ter essa condição, essa possibilidade de acessar e de fruir de todos esses direitos e oportunidades de forma equitativa. E aí, no próximo slide, a gente vai ver que existem dois conceitos que às vezes se conflitam. A gente, às vezes, pensa que igualdade é o mesmo que equidade. Mas igualdade é garantir o acesso de todas as pessoas aos mesmos recursos e oportunidades. É aquilo que dizer assim, olha, está aqui, quem quiser que se vire para usufruir. Mas a gente sabe que não é assim. E essa figurinha que está aí no slide mostra bem que, às vezes, a gente tem dificuldades diferentes de acessar. Então, se igualdade é garantir a mesma coisa para todo mundo, equidade é levar em consideração essas diferenças, inclusive distribuindo recursos de forma diferente, utilizando estratégias de acordo com as necessidades específicas de cada grupo ou de cada indivíduo, para que essas pessoas, principalmente as que vivem em situação de maior vulnerabilidade, possam usufruir das mesmas oportunidades que as demais. Então, aqueles que têm uma condição, por exemplo, né, familiar estável, ou que vivem próximo à escola, ou que têm acesso à internet, ou que têm uma alimentação, uma vida saudável, a gente não pode achar que essas pessoas estão na mesma condição de aprendizagem do que as outras que têm uma situação muito distinta, muito dispar desta. Né? E aí, para que a gente possa realmente colocar todo mundo no mesmo patamar, a gente vai precisar oferecer a alguns um pouco mais. Às vezes, a gente vai precisar oferecer muito mais àqueles que são totalmente desprivilegiados aí dentro desse contexto de iniquidade. Né? Então, só para fazer essa distinção entre igualdade e equidade, porque mesmo a gente sendo, né, enquanto educador, responsável por uma política universal, que é o direito à educação, mas às vezes a gente vai precisar também dar conta de outros direitos específicos para algumas populações, alguns grupos de indivíduos na nossa escola, na nossa rede, para que essas pessoas tenham condição de usufruir desse direito universal à educação. Vamos lá. Seguindo adiante, cada estudante, independente de sua origem, contexto ou característica, precisa e deve usufruir plenamente, né? E olha, essa atenção muito grande, né?
que a gente precisa, quando a gente fala de direito à educação, garantir que todo mundo possa usufruir plenamente do direito ao acesso, à participação, à aprendizagem, a desenvolvimento integral, à progressão e à conclusão na idade adequada. Então, a gente não está falando só de estar na escola, a gente não está só falando de estar na escola de uma maneira passiva, ou estar na escola sem aprender, né? Ou sem desenvolver-se plenamente como reza a nossa Constituição, ou está estagnado numa série. A gente está falando de progredir e concluir na idade adequada, e isso para todo mundo. A gente precisa desnaturalizar o fracasso escolar, a gente precisa desnaturalizar essa falsa concepção de que alguns têm mais facilidade, ou que só estar ali na escola, né, não estando na rua, já é suficiente para algumas pessoas. Eu sempre falo né, que muitas vezes a gente critica e a gente questiona os nossos alunos na sua capacidade de aprendizagem de maneira explícita ou às vezes até de uma maneira sutil, que a gente nem percebe, né? Quando a gente olha para uns, que são aqueles que a gente acha que está prestando atenção, ou que tem mais potencial, e a gente, de alguma maneira, olha menos para outros, porque, de alguma maneira, também eles são incômodos, porque a gente não sabe como fazer para aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens aprenderem. A gente ainda não conseguiu desenvolver um mecanismo para engajá-los, para, de fato, fazer com que eles progridam. Então, muitas vezes, inconscientemente, a gente vai, de alguma forma, deixando eles de lado, e aí eles mesmos vão também acreditando que eles não merecem essa atenção, ou que eles realmente não têm jeito para aquilo, e muitas vezes é por conta dessa questão mais sutil que eles vão abandonando. Claro que tem outras questões que a gente precisa enfrentar, né? Que precisa enfrentar porque elas, muitas vezes, os estudantes não estão conseguindo aprender ali porque são vítimas de violência, porque estão desnutridos, porque têm uma vida muito dura, porque não conseguem chegar à escola, e aí essas questões a gente precisa também enfrentar de maneira intersetorial. Mas vamos seguindo adiante, e eu quero dizer para vocês que, assim, todas as divergências aqui são muito bem-vindas. As opiniões contrárias são aquilo que fazem a gente poder ir mais fundo nas nossas reflexões. Então, não se omitam, nem se constranjam de discordar. As discordâncias também são muito apreciadas aqui, pelo menos por mim, tá bom? Isso que as diferenças também são importantes de serem acolhidas quando a gente fala de equidade. Então, vamos lá. Quando a gente fala de equidade na educação, a gente precisa pensar, né, nessa questão de promover a equidade em 3 aspectos. Dos insumos, que é a gente criar as condições institucionais favoráveis para que a aprendizagem aconteça. Então, a gente precisa garantir a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos, a formação de educadores, entre outros. Muitas vezes as desigualdades elas vão surgindo entre redes e entre escolas, porque algumas têm essas condições garantidas e outras não, né? São aquelas condições bem, como eu falei, objetivas. Tem uma outra dimensão muito importante, que é a dos processos. Ou seja, as abordagens pedagógicas, elas precisam se adaptar aos diferentes perfis de estudantes. Então, as escolhas metodológicas, elas não podem estar voltadas só para a média, né? Eu fico até falando que a média do estudante é um estudante idealizado que não existe. A gente tem alguns com muita facilidade que aprendem rápido, a gente tem uns com mais dificuldade que aprendem num ritmo mais lento, a gente tem os mais dispersos, a gente tem os mais atentos, os mais disciplinados, os mais indisciplinados, a gente tem